Olá, como é bom estarmos juntos mais uma vez para a gente meditar na palavra do Senhor. Estamos juntos aqui em mais um Devocionais com Deus. Como é bom a gente poder parar para a gente meditar, para a gente refletir, para a gente orar, para a gente aprender um pouco mais. E nesses últimos encontros nós temos refletido sobre a sabedoria bíblica e como ela é a chave para abrir as portas, né, das nossas decisões, as portas das escolhas que nós fazemos em nosso cotidiano. Hoje eu quero falar sobre a chave para a saúde do corpo. Estou chamando ela de chave 14.30, porque nós vamos meditar no livro de Provérbios, capítulo 14, versículo 30. E eu convido você a orar e a gente meditar um pouco na palavra do nosso Deus. Pai, quero te agradecer por esse momento em que nós paramos para meditar um pouco na tua palavra. E hoje que nós vamos pensar exatamente na chave, a chave para a saúde e para o nosso corpo, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento de forma que sejamos ministrados e transformados pela tua palavra. E pedimos isso, Senhor, porque só o Senhor pode nos revelar as verdades espirituais da tua palavra que transformam a nossa vida. Quero pedir ao Senhor que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos para que nós possamos ver as maravilhas da tua lei. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Hoje eu quero falar sobre a chave para a saúde do corpo. E eu quero ler Provérbios capítulo 14, versículo 30, que diz o seguinte: o contentamento dá saúde ao corpo. A inveja é como câncer nos ossos. Temos refletido aqui sobre a sabedoria bíblica e enxergado que a sabedoria bíblica, né, ela é a chave para a nossa vida. Cada decisão, cada postura que nós assumimos é como uma porta que precisa ser aberta e nós precisamos abrir a porta correta. E temos entendido, como Provérbios capítulo 4, versículo 13 disse, que a sabedoria, né, ensinada pelo sábio Salomão, a sabedoria bíblica, são a chave para a vida. Quando nós olhamos para esse versículo 30 do capítulo 14 de Provérbios, ele fala, olha, você vai ter saúde no corpo. É claro que a saúde plena do corpo, ela é um conjunto de ações que nós podemos e devemos vivenciar, não só o tipo de alimento que nós comemos, exercícios que nós fazemos, o tipo de sono que nós temos, tudo isso favorece a saúde corpórea, nossa saúde física, podemos dizer. Mas há um princípio bíblico sendo ensinado aqui. É uma chave para também termos saúde em nosso corpo. A sabedoria bíblica está nos mostrando que se nós queremos ter saúde em nosso corpo, se nós queremos ter uma vida saudável, podemos assim dizer, nós precisamos nos contentar. O texto diz, o contentamento dá saúde ao corpo. Contentamento, podemos perguntar, o que é o contentamento? Ele é o estado de contente, é o estado de satisfação, gosto, alegria, júbilo. O que a palavra de Deus está nos dizendo é que nós teremos saúde física, nós teremos saúde corpórea, né, quando nós tivermos contentamento. E aí, quando nós olhamos para a palavra de Deus, a gente pode aprender também e perceber que o contentamento, ele é aprendido. Ninguém nasce com contentamento. Pelo contrário, se por um lado o contentamento é satisfação, é o sentimento de estar satisfeito, a falta do contentamento é exatamente o sentimento de sempre desejar algo mais, de sempre sentir falta de, né, de alguma coisa.
Então, a sabedoria bíblica está nos ensinando que se nós queremos ter uma vida saudável, nós precisamos ter o contentamento. E o contentamento é aprendido. Enquanto refletia sobre esse texto, isso me fez lembrar do que o apóstolo Paulo nos fala em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 10, ele diz assim, olha, como eu me alegro no Senhor por vocês. E ele está escrevendo ao povo da cidade de Filipos, à igreja de Filipos, né, aos filipenses. Eu me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinha oportunidade de me ajudar. Não digo isso por estar necessitado, pois eu aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou estômago vazio, né? Com pouco ou com muito, posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Ou, um texto bem conhecido, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É interessante, o apóstolo Paulo está conversando com a igreja de Filipos através de uma carta, e ele está agradecendo a Deus pelo cuidado da igreja, pelo sustento que a igreja voltou a dar ao apóstolo Paulo, que estava em viagem, que estava em missão. E ele diz, olha, eu não estou falando isso, não é pelo fato de vocês voltarem a contribuir comigo, mas o fato de vocês estarem preocupados comigo, isso já traz uma alegria. É muito bom quando pessoas se preocupam conosco, isso faz parte do cuidado mútuo. Mas Paulo diz, olha, eu não estou preocupado, não é com recursos que vocês estão me enviando, porque eu aprendi a ficar satisfeito com o que eu tenho. É o que diz o versículo 11 do capítulo 4 de Filipenses. E quando ele diz, eu aprendi a ficar satisfeito, isso já nos ensina que o contentamento, ele é aprendido. Ninguém nasce com contentamento, ninguém nasce satisfeito. Nós precisamos aprender. Então, se o contentamento, ele gera também saúde biológica, saúde corpórea, saúde para o nosso corpo, saúde física. Se eu quero ter uma vida saudável, eu preciso aprender a me contentar. É interessante que Paulo fala, olha, o que é o contentamento? É estar satisfeito. Eu sei viver na necessidade e sei também na fartura. Eu aprendi o segredo de viver em qualquer situação. E nós perguntamos, qual é então o segredo? O segredo está na pessoa de Jesus Cristo. Quando Paulo fala no versículo 13, posso todas as coisas por meio de Cristo que me fortalece, a gente percebe que o contentamento, ele nos leva a depender de Deus e não das nossas possibilidades. Por quê? Quando nos falta alguma coisa, a primeira coisa que acontece conosco é nos preocuparmos, nos angustiarmos muitas vezes, e isso muitas vezes nos adoece. Mas quando a gente passa a depender de Deus, né? Quando a gente começa a exercitar a nossa dependência de Deus, em Deus, a gente poupa o nosso emocional e, consequentemente, o nosso físico. O nosso emocional, a nossa mente afeta diretamente o nosso físico, o nosso biológico. E é nesse sentido que o texto de Provérbios está dizendo, olha, o contentamento da saúde. O oposto a se contentar, o oposto a estar satisfeito é ter inveja, ambição contínua, constante, descontrolada. E o próprio texto de Provérbios, a sabedoria bíblica, nos diz, a inveja é como um câncer nos nossos ossos. Você deseja algo e você obtém. E quando você obtém, você não fica satisfeito, você deseja algo mais. Não é pecado você almejar, desejar, querer
algo mais, novas conquistas. A grande pergunta é: qual é a motivação desse desejo que está no seu coração? É uma motivação válida? É uma motivação plausível, né? É um desejo real, necessário? O próprio Jesus nos ensina. No livro de Mateus, no capítulo 6, ele deixa muito claro o quanto nós precisamos viver esse contentamento e, principalmente, a dependência de Deus. Jesus faz uma pergunta para nós, no capítulo 6, a partir do versículo 25, ele diz: olha, por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A pergunta é: será que a gente não vive preocupado o dia todo, todo dia, constantemente sobre isso? Claro que sim. E Jesus reafirma, por isso que nós precisamos voltar para o que a Bíblia nos afirma, para a gente ter confiança. A Bíblia diz, olha, Jesus falando, não, a vida não é mais que a comida, e o corpo não é mais do que a roupa. Então, o que Jesus está falando é que assim, ao invés de você se preocupar com o que vai comer, o que vai vestir, se preocupe se você está cuidando da sua vida, se você está cuidando do seu corpo. O corpo vale mais do que a roupa. A gente se preocupa mais com a roupa ou com o corpo? Geralmente é muito mais com a roupa. E quando ele diz se preocupe com o corpo, porque o corpo vale muito mais, a gente então compreende a necessidade de aprender o contentamento para ter saúde no nosso corpo. Ele faz então um comparativo e é uma ilustração e um chamado para nós. Observem os pássaros. Eles não plantam como a gente planta, nem colhem como a gente colhe, nem guardam alimento em celeiros como a gente faz, pois o seu Pai celestial os alimenta. Eles não trabalham, eles não têm armário para guardar alimento e não falta. Você não vê pássaro mendigando, você não vê pássaro passando fome. É sobre isso que Jesus está falando. Se você deseja ter saúde em seu corpo, eu e você, nós precisamos aprender o contentamento. Nós precisamos aprender a dependência em Deus, de Deus. É desafiador, mas traz saúde ao corpo. E aí Jesus fala, olha, acaso vocês não são muito mais valiosos do que os pássaros? Sim, Jesus está afirmando, e é verdade, nós somos muito mais valiosos do que os pássaros. E é interessante que tem muito mais gente que valoriza muito mais os pássaros do que pessoas. Qual de vocês, por mais que preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? A gente não tem capacidade de acrescentar 1 minuto na nossa vida, mas é exatamente vários minutos nós gastamos preocupados com aquilo que nós, com o que vestiremos, com o que comeremos. Não é? E Jesus continua. E por que se preocupar com a roupa? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fazem roupas. E, no entanto, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas no fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Então Jesus diz assim, olha, os pássaros não trabalham, não guardam comida e não falta comida. Os lírios do campo não trabalham, não fazem roupas e nem Salomão se vestiu como um desses lírios. O que a palavra está nos dizendo é que muito mais belo é aquilo que Deus nos dá, o que Deus nos fez, do que aquilo que a gente consegue produzir. Olha a seriedade aí. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber
o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas, lhe serão dadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Basta para hoje os problemas desse dia. Então, se você quer ter saúde biológica, saúde no seu corpo, saúde física, tenha contentamento. Contentamento é aprender a depender de Deus. É saber que se eu tenho ou não tenho, eu posso, né, como disse o apóstolo Paulo, todas as coisas por meio de Cristo, que me dá força. A grande verdade é que o que nós mais precisamos é de Jesus, porque se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Ele sabe o que nós precisamos. E aí você me pergunta, mas pastor, então como é que eu posso aprender a ter contentamento? A primeira coisa é a gente aprender a depender de Deus. É ter a plena consciência e certeza de que Ele cuida de nós. Porque, e eu vou dizer um pouquinho mais, antes da gente aprender isso, a gente precisa se arrepender. Sem arrependimento não há transformação. A mensagem de domingo à noite, eu preguei aqui na igreja, eu falei exatamente sobre esse aspecto de nós não nos contentarmos, quando ouvirmos um alerta da palavra de Deus, a gente se arrepender. E aí a gente não deve se conformar em ser chamado a atenção da palavra de Deus e não se arrepender. Se hoje a palavra de Deus está nos alertando sobre a gente não se preocupar com o que vai comer, com o que vai beber, mas a gente descansar no Senhor, então, se a Bíblia está nos alertando sobre isso, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu e você, é: Senhor, me perdoa. Por cada momento em que eu me preocupei ao invés de depender. Por cada momento em que eu tentei resolver as coisas do meu jeito ao invés de depender do Senhor. Vamos começar com arrependimento? Hoje é dia da gente se comprometer. Comprometer com o Senhor. Comprometer-nos com a sua palavra. Então, fala para o Senhor. Eu quero me arrepender, primeiramente, de ter não dependido de Ti, de ter me preocupado demasiadamente. Arrependa-se. Eu também me arrependo. Segundo, vamos exercitar a confiar em Deus. Pode faltar alguma coisa e a gente vai se alegrar. Vai dizer: Senhor, o Senhor está no controle. Se eu tenho só isso, é o que o Senhor sabe que eu preciso só disso. Se eu precisar de algo mais, o Senhor vai me dar, porque a Tua palavra diz. Se for necessidade, o Senhor vai me dar. Então devemos exercitar, repetir isso todos os dias. E dizer: Pai, eu quero buscar em primeiro lugar o Teu reino. Coloca Jesus em primeiro lugar. Coloca o reino de Deus em primeiro lugar. Eu sempre fiz isso. Quando eu estudava, estava me preparando para o vestibular, eu não deixava de buscar a Deus, de ler a Bíblia, de orar em primeiro lugar para estudar. Tem gente que está invertendo a ordem. Primeiro estuda e, se der tempo, busca a Deus. Não é essa lógica. E isso não traz a sabedoria que colocar Deus em primeiro lugar traz. O contentamento tem a ver com a gente depender de Deus. E depender de Deus tem a ver com colocar Ele em primeiro lugar. Você já leu a Bíblia? Hoje, em primeiro lugar, já se encontrou com Deus hoje? Eu estou aqui, gravando essa devocional bem cedo. Mas antes eu não saí de casa sem me encontrar com o Senhor. Ele tem que ser a prioridade na nossa vida, em tudo que nós fizermos. E aí, quando aprendermos a depender de Deus, aprenderemos o contentamento, e isso trará saúde para o nosso corpo. Que Ele nos abençoe e nos ajude a dependermos cada vez mais do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pai, quero colocar diante do Senhor o nosso compromisso nesse encontro, de buscarmos aprender a depender de Ti. Primeiro nos arrependemos. Eu me arrependo de cada momento, de cada dia em que eu me preocupei mais do que dependi do Senhor.
em que eu me preocupei ao invés de buscar-te em primeiro lugar. Eu quero pedir perdão, Senhor. Perdoa-nos, Pai, e nos ajuda a depender do Senhor em cada mínimo detalhe da nossa vida. Cada mínimo detalhe da nossa vida. E, Pai, nos ajuda a confiar em Ti. A aprender a ser satisfeito com o que o Senhor nos concede. Pedir, sim, podemos pedir ao Senhor, mas nos alegrar com aquilo que o Senhor nos concede. E assim estaremos, ó Deus, trazendo saúde para a nossa vida, para o nosso corpo, em nome de Jesus. Amém. Se esse vídeo te abençoou, então curte, ou seja, coloque o seu gostei, comente o nosso vídeo e compartilhe com outras pessoas. Mas não compartilhe somente o link, não. Escreva, olha, hoje eu aprendi, qual foi a lição que você aprendeu? Compartilha com outra pessoa para que ela também seja abençoada. Que Deus abençoe e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir.